quando o fim é o começo. Mateus 24. O cenário é majestoso. O Templo de Jerusalém, símbolo da fé, tradição e identidade do povo judeu, estava diante dos olhos dos discípulos de Jesus. As pedras enormes, o ouro reluzente, tudo refletia a uma glória construída ao longo dos séculos. Mas diante de tanta beleza, Jesus solta uma declaração chocante. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma fala direta, desconcertante e apocalíptica. Mateus 24. É um dos capítulos mais desafiadores e profundos das Escrituras. Repleto de imagens proféticas, ele foi interpretado de diferentes formas ao longo dos séculos. Porém, à luz da tradição reformada, vemos neste capítulo não apenas uma previsão do juízo histórico sobre Jerusalém, mas também uma convocação à vigilância, fidelidade e confiança na soberania absoluta de Deus. Este texto não é um mapa para decifrar datas futuras, mas um chamado urgente à maturidade espiritual. Jesus não fala para provocar medo, mas para fortalecer seus discípulos em meio à tribulação e à espera da consumação final. Vamos mergulhar agora nos primeiros 4 momentos deste capítulo que ecoa através dos séculos. O templo vai cair. A quebra dos símbolos humanos, Mateus 24, versículos 1 e 2. Ao sair do templo, Jesus é abordado pelos discípulos. Impressionados com a estrutura magnífica, eles chamam a atenção de Cristo para a imponência do lugar. Mas Jesus responde com uma profecia devastadora. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A queda do templo, prevista com tanta certeza, representava algo mais profundo do que um evento histórico. Na teologia reformada, essa destruição simboliza o fim do culto centrado em estruturas humanas e a inauguração de uma nova era, onde a presença de Deus não está mais restrita a um edifício, mas habita no meio do seu povo por meio do Espírito Santo. A glória do Senhor não está presa a paredes. O templo cai, mas o reino avança. Essa profecia se cumpre no ano 70 d.C., quando os romanos destroem Jerusalém. Um evento que marcou não apenas a história política de Israel, mas a virada de uma era espiritual. A nova aliança, inaugurada pelo sangue de Cristo, agora é o novo e vivo caminho para Deus. No Monte das Oliveiras, o diálogo privado com implicações eternas, Mateus 24, versículos 3. Depois da declaração no templo, Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, de onde se tem uma vista direta de Jerusalém. Os discípulos, confusos e aflitos, vêm em particular perguntar: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Essa pergunta reflete 3 ansiedades humanas: tempo, sinal e propósito final. Querem saber o quando, o como e o porquê. E é nesse momento que Jesus começa o chamado sermão escatológico. Mas perceba, antes de falar de eventos finais, Jesus começa preparando os discípulos para viver no meio da história, marcada por engano, dor e esperança. A tradição reformada entende essa passagem como a introdução a um duplo cumprimento, profético. Jesus fala tanto sobre a destruição de Jerusalém, quanto sobre o cenário escatológico mais amplo. O ensino aqui não é cronológico, mas pastoral. Jesus quer moldar o coração dos seus discípulos para discernirem os tempos sem caírem no desespero ou na ilusão. Os falsos cristos e os princípios das dores, discernindo a verdade no meio do caos, Mateus 24, versículos 4 a 8. Jesus começa sua resposta com um alerta: vede que ninguém vos engane. A primeira preocupação do Senhor não é com guerras ou terremotos, mas com o engano espiritual. Falsos cristos, falsas promessas, líderes que exploram a fé, tudo isso viria. E de fato, aconteceu. No século I,
Vários messias se levantaram em Israel, prometendo libertação política e espiritual. Mas o ensino reformado nos lembra que o verdadeiro Cristo não se revela no poder humano, mas na cruz e na ressurreição. O Evangelho não é espetáculo, é transformação. Jesus continua: haverá guerras, fomes, terremotos, mas ainda não é o fim. São apenas o início das dores. Como as contrações que antecedem o parto, esses eventos apontam para algo maior: a consumação da história. Não são sinais para se desesperar, mas para se preparar com fé e sabedoria. Perseguição, escândalo e perseverança, a fé que atravessa o fogo. Mateus 24, versículos 9 a 14. Jesus é claro: seus seguidores seriam perseguidos, odiados e até entregues à morte. A fé verdadeira, portanto, não é isenta de sofrimento. Ela é moldada por ele. O discipulado custa caro, mas tem recompensa eterna. A frieza do amor e a multiplicação da iniquidade são marcas de uma geração em colapso moral. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, a doutrina da perseverança dos santos brilha com força. Não é pela força humana, mas pela graça de Deus que os crentes permanecem fiéis. E então Jesus faz uma declaração poderosa: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A missão da igreja, mesmo em meio ao caos, permanece: pregar. E esse evangelho triunfará, porque não depende de circunstâncias favoráveis, mas do poder do Deus soberano que reina sobre todas as coisas. A abominação da desolação, juízo iminente e fuga necessária. Mateus 24, versículos 15 a 22. Jesus agora traz uma referência direta ao profeta Daniel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Esse termo evoca imagens de profanação, idolatria e juízo. Na tradição reformada, entende-se que essa abominação está ligada à invasão de Jerusalém pelos romanos, especialmente com a profanação do templo e ao colapso final do sistema judaico antigo. O aviso de Jesus é urgente: fujam. Não esperem sinais celestes, não busquem salvação no templo ou em estruturas religiosas. A destruição será tão devastadora que a fuga rápida é a única opção. Isso se cumpriu literalmente em 70 d.C., quando muitos cristãos, ao lembrarem das palavras de Cristo, escaparam para as montanhas enquanto Jerusalém era sitiada. A mensagem é clara. Há momentos em que a fidelidade a Deus requer desprendimento imediato do que antes era considerado sagrado. A proteção de Deus, nessa passagem, não se manifesta como livramento mágico, mas como sabedoria dada a quem ouve sua voz e age com obediência. Jesus ainda afirma que, por causa dos eleitos, naqueles dias serão abreviados. Isso revela o cuidado soberano de Deus, mesmo no meio do juízo. Falsos sinais e a volta invisível. Discernimento no fim dos tempos. Mateus 24, versículos 23 a 28. Aqui, Jesus volta a advertir sobre o perigo dos enganos. Se, pois, vos disserem, eis aqui o Cristo, ou ali, não lhes deis crédito. Em tempos de desespero, o ser humano busca esperança em qualquer direção, mas Cristo afirma que sua volta não será oculta, nem dependerá de informação privilegiada. Será evidente como o relâmpago que corta o céu de leste a oeste. Na visão reformada, isso enfatiza que a volta de Cristo será visível, gloriosa e definitiva. Nada secreto. Nenhuma aparente manifestação espiritual substitui o retorno real do Senhor. A fé verdadeira é firmada na palavra, não em sensacionalismo. Jesus ainda usa uma imagem forte. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Uma metáfora do julgamento inevitável. Onde há corrupção,
O juízo de Deus não tardará. Essa linguagem nos chama à vigilância espiritual, a não sermos seduzidos por discursos encantadores, mas a permanecermos firmes na verdade bíblica. O Filho do Homem nas nuvens, a glória do Rei que vem, Mateus 24, versículos 29 a 31. Imediatamente após a tribulação, Jesus descreve sinais cósmicos. O sol se escurece, a lua não dá sua luz, as estrelas caem do céu. A linguagem aqui é simbólica, ecoando profetas como Isaías e Joel, descrevendo a queda de potências humanas e a revelação da soberania de Deus. E então, o ponto alto. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa é a parousia, a manifestação final de Cristo como Rei e Juiz. Não há espaço para dúvidas ou interpretações místicas. Ele virá como Senhor absoluto sobre a história. Os anjos serão enviados para reunir os escolhidos. Essa colheita escatológica mostra o cuidado de Deus com seus filhos. Os eleitos, aqueles salvos pela graça soberana, serão reunidos em triunfo. Não há caos que impeça o plano eterno de Deus. A igreja não está à mercê do destino, mas nas mãos firmes do Rei que virá com glória. É lição da figueira e a urgência do tempo. Mateus 24, versículos 32 a 35. Jesus conclui essa primeira parte de seu discurso com uma parábola simples. A figueira. Quando seus ramos começam a brotar, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, os discípulos deveriam reconhecer os sinais da iminente destruição de Jerusalém. Na perspectiva reformada, esse trecho reforça que Cristo estava preparando seus seguidores para um evento histórico real: o colapso do sistema judaico, cumprimento da antiga aliança. E ele garante: esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Essa frase é entendida como uma referência clara ao cumprimento parcial dessas profecias dentro da geração dos discípulos. No entanto, Jesus termina com uma declaração eterna: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aqui está o coração reformado do texto. A palavra de Cristo é mais sólida que o universo. Ela é o fundamento da esperança, da fé e da perseverança do povo de Deus. O dia e a hora, o segredo que molda o viver. Mateus 24, versículos 36 a 44. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Com essa afirmação, Jesus elimina qualquer pretensão humana de mapear com precisão o momento final. A escatologia reformada reconhece aqui um ponto fundamental. O tempo da volta de Cristo é um segredo divino, e esse segredo não é para gerar especulação, mas santidade. Jesus compara os dias da sua vinda aos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, até que veio o dilúvio. A lição é clara: a rotina da vida pode nos tornar insensíveis ao que é eterno. A vigilância, portanto, não é marcada por paranoia, mas por fidelidade diária. Na tradição reformada, essa passagem exorta o cristão a viver com prontidão, não baseada em previsões, mas na confiança contínua na soberania de Deus. Estejam também vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. A imprevisibilidade do retorno de Cristo é um convite à constância e à vigilância, virtudes essenciais da fé reformada. 2 servos, 2 atitudes. Fidelidade que revela o coração, Mateus 24, versículos 45 a 51. Jesus então conta uma parábola que revela o impacto escatológico das escolhas presentes. Um servo é encontrado fiel, cuidando dos demais, alimentando-os no tempo certo. Outro, no entanto, abusa de sua autoridade, entrega-se à violência e aos prazeres, crendo que o Senhor tardaria. A visão reformada destaca aqui o contraste entre a fé verdadeira
que age com temor e zelo, mesmo na ausência aparente do Senhor, e a religiosidade falsa, que se aproveita do tempo para satisfazer os próprios desejos. A escatologia reformada é ética. O futuro molda o presente. O juízo sobre o servo infiel é severo. Será lançado com os hipócritas. Essa linguagem remete ao ensino constante de Jesus contra a religiosidade fingida. A fidelidade no fim das contas, não é medida por discursos ou aparências, mas por uma vida que reflete a graça recebida. O fio escatológico que atravessa a história, Mateus 24, ao olhar para Mateus 24 como um todo, sob a lente da teologia reformada, percebemos que Jesus não traça um roteiro cronológico dos últimos dias, mas nos fornece uma bússola espiritual para navegar pelas tensões entre o já e o ainda não. A destruição de Jerusalém é um juízo histórico real, um prelúdio dramático da consumação futura. É como um eco no tempo, apontando para a revelação final do reino. Essa leitura nos protege do sensacionalismo apocalíptico e nos enraiza na fidelidade das promessas divinas. A escatologia bíblica, quando bem compreendida, não isola o cristão do mundo, mas o engaja nele com discernimento e esperança. A história, por mais caótica que pareça, caminha sob a direção do Rei Soberano. E Mateus 24, longe de ser um capítulo para gerar medo ou obsessão com sinais, é uma convocação para vivermos com propósito, firmes na verdade e ativos na missão. Quando o fim molda o presente, esperança, vigilância e soberania. O discurso profético de Jesus no Monte das Oliveiras é mais que uma profecia sobre eventos futuros. É um chamado à maturidade espiritual. Em cada alerta, há um convite à vigilância. Em cada imagem de juízo, uma lembrança da graça que sustenta os eleitos. A visão reformada de Mateus 24 nos liberta do imediatismo escatológico e nos ancora na soberania de Deus. O fim dos tempos não é uma ameaça para o povo de Deus, mas a consumação de uma esperança certa. A destruição do templo, o surgimento de falsos mestres, as tribulações e até os sinais cósmicos, tudo isso está sob o controle daquele que prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto o mundo clama por sinais e sensações, o verdadeiro discípulo clama por fidelidade. Ele vive como quem espera um rei que pode vir a qualquer momento, e porque espera, trabalha, ora, vigia e ama. A escatologia reformada de Mateus 24 nos ensina que o fim não é o colapso do sentido, mas a revelação plena do Senhor da história. Quando o fim é o começo, a eternidade invade o presente e transforma nossa forma de viver, sofrer e esperar, até que Ele venha, com poder, glória e justiça. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de esperança. Deixe aqui nos comentários que parte dessa história mais te impactou. Eu quero muito ouvir você. E se inscreva no canal, porque aqui a gente compartilha histórias que não só informam, mas que transformam vidas. Até o próximo vídeo!